livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, os versos 9 e 10. E eu gostaria de falar com você sobre a visão de Deus. O que é que Deus vê? Aquilo que Deus vê é algo muito importante para nós. Pessoas que buscam a Deus, pessoas que querem ser pessoas de Deus nessa terra, precisam também enxergar aquilo que Deus está vendo. Ver as coisas da maneira como Deus vê. E olha o que a palavra de Deus diz sobre a visão de Deus nestes versos. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Ao Senhor e ao Cordeiro pertence a salvação. Sabe, queridos, todas as pessoas veem coisas pela sua frente. Cada um vê alguma coisa diferente. E às vezes vem a mesma coisa, mas vem de um modo, numa perspectiva diferente. Tem pessoas que olham para frente nas suas vidas e elas observam à sua frente aquisições, bens, os patrimônios que desejam ter um dia nas suas vidas. É o sonho de futuro de muitas pessoas. Aqueles bens, aquelas propriedades que vão trazer uma alegria especial para as suas vidas e elas acreditam que vão trazer muita realização quando elas chegarem a ter aquilo um dia. Existem muitas pessoas que veem experiências dos sonhos na sua frente. Lugares aonde gostariam de ir, coisas que gostariam de fazer. Experiências que gostariam de ter, experiências pessoais que gostariam de ter. Existem pessoas que olham para frente e o que elas veem são as recompensas que elas esperam receber um dia. Serem recompensadas pelo seu trabalho, serem recompensadas pelo seu esforço, serem recompensadas pelo tanto que elas tiveram fé, o tanto de fé que elas tiveram, receberem recompensas pelo tanto que se dedicaram, pelo tanto que se esforçaram. Tem pessoas que veem na sua frente perigos, medos, coisas que lhe causam medo. Pessoas que quando pensam no futuro, o coração treme, traz insegurança, é um mar de incerteza, é um terreno inseguro, que causa medo, medo da morte talvez, medo da doença, medo de tantas coisas que podem vir a acontecer. Tem pessoas que olham para frente e o que elas veem são problemas que precisarão ser resolvidos. São coisas que estão acontecendo, mas que ela já supõe que não vai dar certo. Que ela já imagina que, independente do que se faça hoje, nada vai mudar, nada vai valer a pena. No final das contas, a vida é um grande desperdício. Tem gente que vê assim, gente, que olha para frente e vê assim. Assim como tantas outras coisas, que eu poderia ficar aqui citando e pensando junto com você. Mas sabe, gente, o motivo para a gente pertencer à igreja do Senhor Jesus, já que nessa noite nós estamos falando tanto sobre igreja, corpo de Cristo, enfim.
O motivo da gente pertencer à igreja do Senhor Jesus, o motivo da gente estar juntos aqui nessa noite, não é para a gente se esforçar em busca daquilo que nós queremos, ou se esforçar para nós fugirmos daquilo que nós não queremos. Mas nós nos dedicarmos para aquilo que Deus vê. Nós caminhamos juntos e uma das coisas que nós esperamos que venha a cristalizar, clarear, ficar cada vez mais vivo aos olhos de cada um de nós, é que a gente tenha melhores condições de enxergar na nossa frente aquilo que Deus vê na nossa frente. O que nós vemos, queridos, com a nossa capacidade, com a nossa imaginação, com o nosso intelecto, não passa de um rascunho. O próprio Jesus disse: vocês não podem acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. Vocês não podem acrescentar um dia à sua vida. Nós não temos essa capacidade de a gente mudar o futuro. Não temos condições. O que a gente vê a respeito do futuro é nada mais que um rascunho, porque aquilo que a gente vê pode mudar completamente daqui a alguns instantes. A gente pode estar planejado na nossa vida de daqui 2 anos, alcançarmos um projeto, a realização de algo, e daqui a alguns instantes acontecer algo na nossa vida que muda todo esse cenário, essa foto futura. Os nossos planos, os nossos sonhos, eles podem variar. Ou até mesmo mudar completamente, dependendo das circunstâncias que a gente passe, que a gente enfrente na vida. Mas, queridos, quando nós falamos sobre o que Deus vê não é um rascunho. O que Deus vê não é uma imaginação, não é uma possibilidade. O que Deus vê é real. O que Deus vê é o futuro no presente. O que Deus vê é certeiro. Quando Ele fala a respeito do futuro, Ele não fala como eu gostaria que seja. Ele não fala como eu imagino que possa acontecer dessa forma. Ele diz: assim será. É por isso que o próprio Deus diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, ele faz uma declaração para todos os nossos corações, quando ele diz: eu bem sei os planos que eu tenho para cada um de vocês. São planos de paz e de um futuro certo. Estes são os planos que o Senhor tem para mim e para você. Este é o futuro que Deus, Ele já visualiza. Ele não está planejando, Ele não está imaginando, Ele já vê como real. Ser cristão, queridos, significa a gente, então, trocar o nosso rascunho no papel, feito a lápis, pela realidade que Deus já conhece. É a gente trocar o que a gente acha que pode ser bom para aquilo que com certeza é de paz e de esperança. Ser cristão é isso. É abrir mão daquilo que nós achamos que podemos fazer de bom pelo nosso futuro e confiar que Deus já tem o nosso destino nas mãos. E que, como nós cantamos aqui nessa noite, numa das canções, aquilo que Deus tem para nós é o melhor. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. E se a vontade de Deus é, os planos dele para as nossas vidas também são. Portanto, ser cristão é confiar que vale a pena trocar os nossos planos num rascunho que pode mudar daqui a alguns instantes para algo certo que Deus já tem traçado para as vidas de cada um de nós. Sabe por quê, queridos, que eu estou falando isso? Por que os planos de Deus, às vezes, não se tornam realidade nas vidas de algumas pessoas? Porque elas não querem.
Porque Deus não força ninguém a cumprir os planos dele na vida de uma pessoa. Nós precisamos abrir o nosso coração. É um passo que cada um de nós precisa dar em primeiro lugar. De a gente renunciar a querermos tentar controlar o nosso destino e a gente entregar o nosso destino nas mãos do Senhor. A gente abrir mão dos nossos planos e dizer: Senhor, eu confio nos teus planos. A minha vida está nas tuas mãos. O meu destino é o Senhor, Pai. E queridos, como a gente está meditando na palavra de Deus, o que é que Deus vê a respeito da nossa vida? O que é que Deus vê no nosso futuro? E esse texto mostra para nós, foi o que ele mostrou em primeiro lugar ao apóstolo João, para chegar até nós no livro de Apocalipse. Deus mostrou ao apóstolo João o que ele já via. Um cenário do futuro, algo que só Deus é capaz de enxergar, porque uma das características de Deus é ele ser eterno. O que é ser eterno? Ser eterno é a pessoa que ela não foi e nem será. Ela simplesmente é. Ser eterno significa dizer que Deus, ele está presente hoje, mas ele está presente também no nosso passado. E ele já está presente também no nosso futuro. A linha do tempo, para quem assiste os filmes da Marvel, é um prato cheio falar dessas coisas, né? O multiverso, passado e futuro, esse tipo de coisa, né? Só que Marvel é ficção, né? Vingadores e tal. E eu gosto também, eu curto também os filmes da Marvel, enfim. Mas aquilo é ficção, aquilo é história inventada, nada daquilo é verdade. Mas Deus é verdade. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Deus não está preso na linha do tempo porque Ele é eterno. É por isso que Ele chega a Moisés e diz: eu sou o que sou. O verbo não me conjuga. Uau! Não tem como conjugar verbo com Deus. Porque Ele simplesmente está presente em todos os lugares, em todos os tempos. É por isso que Ele mostra a João um cenário do futuro que ele está vendo como se estivesse vendo agora. E o que Ele mostra a João que ele estava vendo? A primeira cena do futuro é de uma multidão, uma grande multidão, que ele diz que é incontável. Incontável. Então pense em algo grande, gente. Pense em algo assim absurdamente grande. É o que ele estava vendo naquele momento. E essa multidão é uma multidão misturada. Tinha dentro dessa multidão gente de todos os povos da terra. Todas as tribos, todos os segmentos de etnias, todas as línguas, todas as nações, todos os estados. Tinha gente de todos os lugares da terra fazendo parte dessa multidão incontável. E sabe o que essa multidão estava fazendo, queridos? Estará fazendo, aliás. Sabe o que essa multidão estará fazendo? Eles estarão em pé, todos virados na mesma direção. E em que direção que eles estarão virados? Eles estarão todos voltados para Deus, o Pai eterno, assentado no seu trono como governante sobre toda a criação. E o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao seu lado direito. Os dois governantes, e todos estarão voltados para eles com admiração. E esta grande multidão incontável de todos os povos, diante deles estará também numa postura muito específica. A palavra de Deus diz que essa multidão estará toda uniformizada. Estarão todos de vestes brancas. Agora, é importante explicar que estas vestes não são uma referência à roupa, como esta que nós usamos aqui por cima do nosso corpo, mas é uma linguagem espiritual, são vestes de justiça. É por isso que as vestes são brancas, todas brancas. Todos estarão diante dele como que justificados. Vestes de justiça são pessoas
perdoadas. Vestes de justiça são pessoas que eram pecadoras, mas foram declaradas inocentes, porque Jesus as inocentou. Vestes de justiça significa que todas estas pessoas são pessoas que tiveram suas vidas restauradas, tiveram suas vidas libertas do pecado, do mal, das forças do mal e da morte também. Todos estarão de vestes brancas, vestes de justiça. E as mãos, como elas estarão? Elas não vão estar paradas e nem vazias. Elas estarão com folhas de palmeiras. Todos terão nas suas mãos ramos de palmeiras, com a intenção, que era algo que na época bíblica era uma figura muito utilizada para celebrar a chegada de reis vencedores. O povo pegava folhas de palmeira, e eu não sei até hoje como é que eles fazem isso, mas eles fazem, e batem uma folha na outra, e o caule, o talo dessas folhas fazem barulho, um grande barulho, para celebrar a chegada do rei vencedor. E essa multidão estará com as mãos, com folhas de palmeiras, aplaudindo e celebrando com alegria, com gratidão, porque o rei vencedor, o Salvador, aquele que reescreveu a história, ele chegou para se encontrar com o seu povo amado. E aí essa cena ela termina dizendo que esse povo não se aguenta. E todo mundo levanta a voz bem forte. João faz questão de falar isso. Gente, o que Deus me mostrou é que o povo não vai fazer oração silenciosa. E não vai nem ser também aquela oração no meio dos dentes assim. Vai ser com voz forte. Todos vão levantar. É por isso que eu não tenho problema, gente, com quem no momento de adoração às vezes é tomado pela presença, às vezes é tocado profundamente por uma palavra do Senhor, por uma visitação do Espírito Santo. Essa pessoa levanta as suas mãos, aí chega uns do lado e olha assim, enlouqueceu. Deixe que pensem o que quiserem, porque a presença do Senhor na minha vida é impossível eu conter aquilo que Ele tem feito em mim. E esse povo todo será assim. Não vai ter ninguém normal no meio dessa multidão, gente. Todos com voz forte, levantando a sua voz para dizer: o nosso Deus e o Cordeiro, só eles possuem a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. É uma visão de salvação, que só tem duas opções, gente. Duas opções com relação a essa visão. Eu e você. Primeira opção, fazer parte dela. Ver essa cena, essa imagem, e você se ver dentro dessa cena. Fazendo parte deste povo. Como parte dessa ocasião. E quando o rei vencedor, o Cordeiro de Deus, voltar para nos reunir, e nós governarmos a nova história, a nova criação junto com ele, isso vai ser, para muitos de nós, um motivo de alegria, um motivo de a gente chegar e dar um yes! Ele chegou, ele voltou, chegou a nova etapa da história, a eternidade vai começar agora. Mas infelizmente tem muita gente que quando essa cena acontecer, vai ter muitos motivos para lamentar e para se entristecer. Porque são pessoas que não quiseram fazer parte dessa cena. São pessoas que tentaram continuar até o último dia da sua vida, tentando rascunhar uma vida de propósito e de verdadeira felicidade e de um destino eterno, tentando salvarem a si mesmos, conforme as suas justiças, conforme a sua força de vontade, conforme o seu entendimento, sem conseguirem jamais salvarem a si mesmas. E para essas pessoas que abriram mão de quererem fazer parte deste plano, dessa visão de Deus na terra, estarão perdidos
por toda a eternidade. Meus irmãos, não é nada agradável falar isso, mas é necessário falar isso, porque isso é uma realidade. Nós não podemos brincar. Eu não posso ser hipócrita, demagogo, de virar para você e falar: olha, continue vivendo, fazendo as coisas do seu jeito, continue tentando escrever a sua história, e no final Deus vai virar para você e falar: nossa, você nunca me ouviu, você nunca deu atenção ao meu toque no teu coração, você nunca fez uma aliança comigo, mas você tem uma cara tão boazinha, o meu coração está partido, não tem como eu não fazer uma aliança com você, agora de última hora assina aqui. Infelizmente, não é assim que acontece, queridos. De vez em quando a gente precisa ter umas conversas maduras, né? Falar uma realidade que às vezes não é muito fácil de lidar. E esse é um desses momentos. Essa é uma realidade. E o que define isso daqui, queridos, é apenas uma escolha de fé. É apenas uma opção, minha e sua. Basta nós darmos ouvidos ao toque do Senhor e a gente decidir qual é o caminho que nós queremos seguir, qual é a vida que nós queremos viver. Agora, como é que essa cena ela é formada? Isso é um detalhe muito interessante. Como que essa multidão aqui ela é composta? Queridos, é muito simples, um método que já tem sido utilizado há muitos anos e que ele foi idealizado por Jesus. Jesus começou com esse projeto. Ele começou a reunir essa multidão. E ele começou com 12 pessoas, chamando 12 pessoas para segui-lo. E essas 12 pessoas, esses 12 discípulos de Jesus, eles chamaram outras pessoas para seguirem a Jesus junto com eles. E essas pessoas chamaram outras, que chamaram outras, que chamaram outras. E lá se vão, queridos, aproximadamente 2000 anos. Vida na vida, pessoas chamando pessoas para caminhar com Cristo até os dias de hoje. E essa voz de chamado vai continuar ecoando até o final da história, até quando Jesus voltar. É por isso que a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se Deus está falando com você hoje, é porque o plano dele está preparado para se cumprir na sua vida hoje. Ele não está falando com você hoje para você definir: não, ok, Deus, vamos combinar então, passa aqui daqui 3 anos, aí a gente conversa. Se hoje você ouvir a sua voz. E assim vai, queridos, até que a mensagem de Jesus ela chegue a todos os povos da terra, todas as tribos, todas as línguas, todas as raças e nações, todos tenham sido chamados para viver a eternidade com Cristo, e uma grande multidão de discípulos ser formada. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, que a mensagem dele será levada, essa palavra de chamado dele será levada a todas as nações. E quando isso acontecer, chegará o fim desta história. E então, a multidão que a gente está vendo aqui, ela vai ser reunida diante do Cordeiro. Queridos, isso quer dizer que nós podemos abreviar ou adiar a volta de Jesus. Você consegue fechar essa conclusão aí na tua mente, no teu coração? Eu posso abreviar ou posso atrasar a volta de Jesus. Porque uma das condições para Jesus voltar é que todos os povos e nações sejam chamados para caminhar com Jesus, para viver a eternidade com Jesus. Portanto, essa é uma parte no plano de Deus que foi confiado a nós, assim como eu estava falando agora há pouco a respeito da vida da Maria, que foi confiada pelo Senhor, é uma preciosidade, uma herança do Senhor, que Ele confiou nas mãos dos seus pais, o Evandro e a Flávia. A responsabilidade agora está nas mãos desses pais, desse casal. Assim como isso também é algo que nós fazemos parte.
depende de mim, depende de você, depende da igreja do Senhor Jesus. O quanto nós temos de expectativas de vermos esse momento acontecer, o quanto nós estamos interessados em que ninguém se perca, mas que todo mundo tenha a oportunidade de fazer parte dessa multidão abençoada, maravilhosa. Queridos, uma coisa muito importante, isso não é para todas as pessoas. Isso não é para todos. Mas é só para quem tem o reino eterno de Deus como prioridade na sua vida. Isso é só para quem está disposto a fazer o esforço para chamar pessoas para conhecerem a Cristo. Essa palavra é para essas pessoas. Só para quem tem amor, só para quem tem paixão pela eternidade. E sabe que, por isso, eu posso dizer uma coisa. Talvez hajam pessoas que têm fé no Senhor Jesus Cristo, mas no fundo, no seu coração, elas diriam assim: poxa, Jesus, demora um pouco mais para voltar, porque eu tenho outros planos que eu gostaria de realizar nessa terra aqui antes do Senhor chegar. E queridas, se isso é uma tentação que toca o seu coração, eu apelaria a você. Mude seu coração a respeito disso, mude sua mentalidade a respeito disso. Não tem nada melhor do que a eternidade. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar e der um ponto final nessa história, o que virá é que não haverá mais dor, não haverá mais doença, nenhuma lágrima mais será derramada, não haverá mais mentira nem traição, não haverá mais destruição nem morte. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem alguma coisa aqui nessa terra que seja melhor do que isso? Seja sincero. Então deixa eu te perguntar, por que você está tão apegado com essa vida aqui que passa, e que é uma vida que se vive no meio de tantas dores? Eu não estou dizendo para vocês que eu sou como hipócrita também, queridos, novamente falando isso, que eu não tenho planos nesta terra. Mas meu irmão, minha irmã, e eu tenho vários planos, debaixo de muita oração. Mas meu irmão, minha irmã, a hora que eu escutar um barulho nos céus, umas asas de anjo batendo, e o céu começar a mudar de cor, e eu começar a perceber que é Jesus voltando, meu irmão, eu dou-lhe uma bicuda no que tiver na minha frente. Eu não quero nem saber. Chego para minha esposa: foi maravilhoso, te amei de todo o meu coração, com todas as minhas forças, mas a gente não vai mais ter dor, a gente não vai mais ter medo da morte, a gente não vai mais ter lágrimas derramando. Como querer trocar isso, gente, pelo amor de Deus? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem alguém que está entendendo isso aqui, gente? Tem 4 pessoas que já entenderam isso. Não tem como trocar, meus irmãos. Eu sei que Deus pode nos dar muitas coisas maravilhosas na vida aqui nessa terra. Eu sei disso. Mas eu não posso querer trocar essas duas coisas. Sim, eu como pastor, eu como homem, eu como cristão, eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance para Jesus voltar mais cedo. O que eu puder fazer para que todas as tribos, todas as nações, todos os povos, todas as línguas conheçam essa pessoa maravilhosa, essa vida maravilhosa, esse caminho maravilhoso, eu quero que todo mundo conheça. Todos vão querer? Eu sei que não, infelizmente. Porque o Senhor já viu isso no futuro. E Ele já disse que muitos não vão querer. Mas eu quero dar oportunidade a todos. O que vai fazer com essa oportunidade aí, cada cabeça. Cada um dará contas da sua vida. Mas todos precisam ter essa oportunidade de escolher a eternidade com Cristo. De escolher o caminho, a verdade e a vida. Você está aqui, você é um privilegiado, meu irmão. Eu sou um privilegiado. Essa verdade já habita em nós.
Nós já temos esse privilégio. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer, a nossa igreja tem um trilho de discipulado. Para quem está querendo conhecer Jesus agora, começa com quem está querendo conhecer Jesus agora, que chama-se Descubra, né? Aí do ciclo Descubra, vai para o Cresça. Aí no Cresça tem 3 ciclos. Cresça 1, Cresça 2 e Cresça 3, né? Aí depois vem outros ciclos, que são o Discipule. Aí a gente vai avançando, vai crescimento o tempo todo. Discipule 1, Discipule 2 e Discipule 3. Quando eu tenho a oportunidade de fazer a série do Discipule 1, 2 e 3, normalmente essa é uma conversa que eu tenho com os meus irmãos, com quem eu faço o discipulado. Meu irmão, você já pensou no dia que Jesus voltar? Vai ser algo gostoso de ver? O que você imagina? Vai ser uma cena gostosa, agradável de se ver? Jesus voltando e dando final nessa história para começar uma nova história? É algo agradável? Normalmente, quem tem uma vida com Cristo vai dizer que sim, é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que os anjos vão reunir essa multidão nos ares junto com Jesus. Vai ser uma cena fantástica, algo dos sonhos. Só que já imaginou você subindo aos céus para se encontrar com Cristo e fazer parte daquela multidão? Aí você olha para trás, teu marido está ficando lá atrás. Você está indo e teu marido está ficando. O teu maior amigo, amigão, parceirão de infância, que vocês viveram muita coisa, deram muita risada, fizeram muita coisa legal juntos. Você está indo e o teu amigão está ficando. Não está pronto para fazer parte dessa multidão. Você está indo e os teus pais estão ficando. Porque eles não fizeram a escolha de viver a eternidade com Jesus. Dói dizer isso. Dói muito dizer isso. Eu tenho pessoas próximas de mim que ainda não conhecem a Cristo. Eu tenho gente dentro da minha família que ainda não conhecem a Cristo. E todas as vezes que eu penso nessa cena, é um misto de alegria, porque para mim vai ser algo maravilhoso, com uma dor muito grande só de pensar em essas pessoas que eu amo tanto não fazerem parte desse momento. Elas estarem permanentemente perdidas. Ah, meu irmão, se isso não incomoda o teu coração, eu oro para que Deus tire essa pedra que tem dentro do teu coração. Eu não quero julgar ninguém, mas se essa mensagem não faz sentido dentro de você, é porque você ainda precisa nascer de novo e perceber que a eternidade é o que nós nascemos para fazer parte. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver a eternidade. Queridos, aquilo que Deus vê, aquilo que toca o coração de Deus, é o que deve tocar também os nossos corações. Aquilo que Deus quer, deve ser o que eu também quero. Aquilo que Deus vê, e saber que até que tem coisas boas sim nessa vida, como nós já falamos, mas a eternidade, gente, a eternidade é a eternidade. Não tem comparação. Nessa vida aqui se vive um pouco, são só alguns anos. Pergunta para alguém de mais idade aí. Eu estou com 44 anos, eu sei que minha pele é lisinha assim. Um dia desses eu fui fazer a cirurgia, a senhora que estava ali na sala de cirurgia junto comigo olhou para mim e perguntou: quantos anos você tem, menino? E eu falei 44, ela falou: não, você tem uns 26. Estou falando, gente, que cai um raio aqui na minha cabeça se não for verdade. Estou falando, palavra de cristão. Mas pergunta para alguém de mais idade aí, que seja mais velho do que você, e faz uma pergunta simples para essa pessoa, fala para ela assim: o tempo que você já viveu passou rápido ou demorado? Eu tenho certeza que... Não, precisa perguntar agora, gente. Agora você presta atenção em mim. Pergunta depois.
E eu tenho certeza que essa pessoa mais velha do que você, ela vai falar para você, olha, eu não vi o tempo passar. Outro dia eu era um jovem, eu era uma jovem. E agora, sei lá, já tenho netos, ou já me aposentei, ou já estou numa outra etapa da minha vida, meus filhos já saíram tudo de casa. Mal vi isso acontecer, foi muito rápido. Gente, é sério, a vida nessa terra passa muito rápido. Mas a vida eterna de Jesus, a vida verdadeira, que só Jesus pode dar, é uma vida que quando Jesus nos dá, ninguém vai tirar ela da gente, é viver para sempre, é eterno. A eternidade de Deus será colocada dentro de cada um de nós. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. E compartilhe dessa vida, chame todos ao redor de você para escolherem essa vida também. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Eu quero fazer um chamado nesse momento. Preste bem atenção.